Lucas capítulo 15, versículo 20 em diante, diz assim: E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Igreja, eu não li a parábola toda por uma razão. Você sabe que essa parábola, ela conta a história daquele jovem, aquele rapaz que na família era o filho mais novo. Normalmente a nossa atenção recai em cima desse rapaz. Até o título da palavra, alguém que editou a Bíblia, isso aqui é o editor que dá esse título, essa parte mais escura que está em negrito, não é que Jesus falou, que alguém falou, é na hora de editar, para facilitar a compreensão, eles colocam um título. E até o título fala que é a parábola do filho pródigo, como se só tivesse um filho. Então a nossa atenção vai em cima dele, a gente presta atenção nele, no que ele fez, no que ele causou, no que ele decidiu fazer com a sua vida. E a história é que ele, pedindo a parte que lhe cabia da herança, pediu antecipado. Seu pai era vivo, né? Só aí já está uma desfeita. O pai estava vivo, o pai não tinha morrido, e ele antecipadamente quer o que é seu, para poder viver a sua vida do seu jeito, e ele vai viver a vida do seu jeito. E tudo aquilo que ele recebeu como parte da herança, mesmo antecipada, ele dissipou tudo, ele deu fim a tudo, com meretrizes, nas noites, nos prazeres, com os amigos. Então ele acabou, ele torrou aquela grana, em outras palavras, que ele tinha recebido. E quando ele chega num estado lamentável, deplorável da sua vida, ao ponto do seu trabalho ser alimentar os porcos, e comer não da comida dos porcos, mas diz a Bíblia do que sobrava, ou seja, o resto do que os porcos comiam. Então ele chegou nesse estado. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si, ou seja, ele percebeu o que ele estava fazendo com a sua vida, tomou uma decisão, e ele volta depressa, correndo para a casa de seu pai. E essa parábola poderia encerrar aí.
A parábola podia encerrar lá no versículo 24. Lê comigo o 23 e o 24 novamente, que é o regresso dele. E aí o pai diz assim: tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aqui podia encerrar a parábola, porque se a atenção, o principal, se fosse só o filho mais jovem, então encerrou, não precisava dizer mais nada. Aqui poderia encerrar. Mas é como se Jesus dissesse assim, preste atenção, igreja, é como se Jesus estivesse contando a história até aqui, falando do filho mais jovem, e de repente ele dissesse assim: mas a história não acabou? Não. Quem sabe os discípulos disseram: não, Senhor, não acabou? Não, porque até aqui ele só falou do filho mais jovem. Mas aí no 25 ele fala que havia um filho mais velho. E é por isso que a gente não pode tirar a atenção da parábola toda. Havia um filho rebelde, havia uma ovelha ruim. Eu vou falar ovelha ruim porque hoje tudo é racismo, né? Hoje tudo é ofensivo. Eu não vou usar o termo que normalmente se usa, desde sempre se usa. Normalmente costuma dizer o que? A ovelha negra da família, não é assim? Mas hoje tem que tomar um cuidado com tudo que você fala, senão você está cometendo crime. Mas enfim, então tinha a ovelha que era considerada ruim, a ovelha ruim. E a gente olha muito para ela e a nossa atenção vai muito em cima da ovelha ruim. Mas e a ovelha que não era a ovelha ruim? A ovelha que era tida como ovelha boa da família. Será que a Bíblia não tem nada para dizer dela? Será que ela era tão boa quanto parecia ser? Então a gente não pode ignorar o resto da parábola, a gente não pode ignorar o que Jesus ainda tem para falar do outro filho, do filho mais velho. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Amém, igreja? Esse filho mais velho, ele não causou tanto de aborrecimento que o outro filho causou. Esse filho mais velho aparentemente era ovelha boa, trabalhava. Tanto que quando seu irmão voltou, o filho mais velho estava no campo, cumprindo com a sua obrigação, cumprindo com os seus afazeres. Só que esse filho mais velho, ele não entendeu a importância daquele momento. Ele não queria saber. Esse filho mais velho não parou para pensar no que aquele momento representava, tanto para um pai, quanto para o seu irmão. Ele não entendeu o peso daquele reencontro, ele não entendeu o que estava acontecendo ali, o resgate, a reconciliação, a salvação de uma vida. Sabe no que ele estava pensando? Que ele era quem merecia uma festa, que ele era quem merecia a atenção do seu pai, por nunca ter feito nada. Mas igreja, coloque-se no lugar desse pai. Talvez ele não entendeu a importância daquele momento, por ele ser solteiro, por ele não ter filhos. Então ele não entendeu, ele não sabia o que era ter um filho, ele não sabia o que era ter um filho, e o seu filho está comendo do resto da comida do porco. Ele não tinha entendido, porque ele não sabia o que era ter um filho, e menos ainda esse filho ter a sua vida destruída, arruinada. Ele não sabia o que era ser um pai. Quem sabe ele era um neném, sabe aquele neném de 30, 35, 40, 50, que está na casa do pai ainda, sustentado pelo pai, cuidado pelo pai, e não percebe nada do que o pai faz para ele. Então ele critica a atitude do seu pai de preparar uma festa, de fazer algo para aquele filho. Ele fica chateado, ele fica aborrecido. Leia de novo o versículo 30, olha o que diz: mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele, o melhor bezerro. Ele está dizendo: pai, eu não estou entendendo o que o senhor está fazendo. Eu não estou entendendo. Olha o que esse menino causou, olha o que esse rapaz fez. Ele saiu
com o bolso cheio, ele está voltando maltrapilho, mas foi a escolha dele, foi ele que fez. Pai, o senhor não devia fazer nada disso, ele não merece. Mas no fundo ele estava dizendo: se alguém merece aqui sou eu. Ô pai, se alguém merece qualquer coisa sou eu. Mas eu repito, igreja, ele não entendeu, ele não percebeu a importância, ele não sentiu a dor de um pai de ver o seu filho regressar daquela vida. Quem está entendendo o que o Cristo está dizendo? Ele não atentou para isso. Ele não foi capaz de se comover, de se sensibilizar com a empolgação do pai, com a alegria do pai, com as lágrimas do pai, a agitação do pai, celebrando, festejando. Ele não foi capaz de se sensibilizar com aquilo. Não foi. Ele não foi capaz de entender o seu irmão que errou, falhou, mas arrependido está voltando, pedindo um lugar nessa mesa. Aliás, ele não queria nenhum lugar na mesa. Ele se contentava em ser um empregado de seu pai. Já era o bastante para ele. Mas o irmão mais velho não estava nem aí para nada disso. Ele estava pensando em si, no que ele merecia, no que o pai deveria fazer. Se era para fazer para alguns dos filhos, que fizesse para ele, porque ele sim era a ovelha boa da família e não o outro. Amém, igreja? Amém. E aí então ele julga aquilo uma perda de tempo, ele julga aquela festa um grande desperdício. Como quem diz, ele merece mesmo, é? Ele merece, é ele que merece, né? É ele que merece o melhor bezerro, o melhor boi, é ele que merece tudo isso, né? Ofendido, com dor de cotovelo. Aí o pai tem que explicar para esse filho. O pai tem que virar para ele e dar uma explicação. Vai lá no versículo 32. Ele vai dizer: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga glória a Deus. Olha o pai dizendo, imagina o pai pegando ele no ombro e sacudindo ele, mas com muito amor, dizendo: filho, 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 pelo amor de Deus, você não está entendendo. Filho não é privilégio. Filho não é que ele seja predileto mais do que você, não é que ele tenha preferência mais do que você. Meu filho, você não está vendo o que está acontecendo. Meu filho, você não percebeu que esse filho estava morto. Quando ele diz morto, ele quer dizer a sua vida tinha se acabado. Tudo se acabou para ele. Ele respira. Ele não está morto no sentido físico, mas não há futuro, não há esperança, não havia mais nada para ele, acabou. Ele estava morto, mas agora aqui com a gente, agora aqui na nossa casa, ele tem a chance de voltar à vida, ele tem a chance de voltar a reviver, e é isso que está acontecendo. Você não está percebendo, filho? Ele estava morto, mas ele reviveu. Diga glória a Deus. Esse teu irmão estava perdido. Será que a ficha não cai? Será que você não entende isso? Ele estava perdido no sentido de não ter rumo, não ter direção, não saber o que fazer da própria vida. Ele estava errante, vagueando ou vagando por aí. Filho, seu irmão foi achado, pelo amor de Deus. Entenda que era necessário fazer uma festa, era necessário esse banquete. O morto reviveu, o perdido foi achado, e você precisa entender isso. Eu imagino se fosse eu com o meu jeitão, eu já falava: para com essa dor de cotovelo, rapaz, para com isso. É teu irmão, é teu sangue. Você está aí bicudo, reclamando, falando que se alguém merece é você, que se alguém é digno de uma festa é você. Mas olha para ele, olha bem para ele. Você acha que eu como pai não iria me alegrar? Eu como pai não iria celebrar, não iria festejar? Então o pai, ele tem que dar uma explicação para que aquele filho mais velho pudesse entender o que estava acontecendo.
Para ele era uma perda de tempo, para ele era um desperdício. Para o pai, não. Para o irmão mais novo, não, ele se reencontrou. Amém, igreja? E se ele tivesse entendido de verdade, se ele não fosse egoísta, se ele não fosse mal agradecido, se ele entendesse aquele momento, ele mesmo abraçaria o seu irmão e celebraria pelo seu irmão. Às vezes dá a impressão que o perdido aqui não era o que estava fora, era o que estava dentro. Ele sim estava perdido, não sabia o que estava fazendo. Mas vamos continuar, igreja. O ponto principal dessa mensagem, quando fala a respeito do filho mais velho, é a sua insatisfação. Ele está insatisfeito. O momento é de celebração, o momento é de reencontro, o momento é de reconciliação. Ele ignora tudo isso, ele não é tocado por nada disso, e ele vai olhar para si. Ele vai olhar para a sua vida. Ele vai olhar e se queixar da sua vida. Ele vai olhar e vai dizer para o pai: pai, eu mereço mais, a vida não é para mim, não é tão fácil. A vida para mim poderia ser melhor e o Senhor, meu pai, poderia fazer mais coisa por mim, sabia? Ele já começa a criticar o seu pai e a cobrar do seu pai. Vamos conferir isso na Bíblia? Vai comigo lá no versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Olha a queixa do filho. Mais uma vez eu repito, ele não entendeu. A festa não é porque o outro era queridinho. A festa não é porque o pai não se importava com o mais velho. A festa era por causa do momento do que estava acontecendo ali. Mas ele não preferiu não olhar dessa forma. Ele preferiu olhar de outro jeito. Pai, para mim é desse jeito. Para mim é assim que o senhor faz. O outro ganha uma festa. E eu? E eu que estou aqui do seu lado? E eu que estou aqui trabalhando? E eu que estou aqui na sua casa? Nunca saí, nunca te abandonei, nunca te deixei. O que é que o senhor fez por mim? O que é que o senhor está fazendo por mim? Igreja, aqui entra a insatisfação, a ingratidão. Se ofendeu, o irmão mais novo está recebendo uma festa. E o alvo da conversa, ora é sobre o irmão e ora é sobre si também. Às vezes a gente é assim, igreja. Quero chamar sua atenção para isso. Às vezes a gente olha demais para a vida do irmão. Às vezes alguém vence, alguém conquista, alguém realiza um sonho. A nossa vida até que está legal, até ali. Mas aí a gente começa a fazer comparação. O apóstolo sempre fala isso, às vezes. O carrinho está lá, está uma beleza. É um carrinho simples, mas te leva para cima e para baixo, te resolve a vida. E não deu o que falar do carrinho. Mas aí alguém, o vizinho, o irmão, o parente, colega, tem um carrão. Agora o carrinho não presta mais. Agora o carrinho é uma porcaria. Agora o carrinho já não tem, poxa vida, para que eu quero esse carrinho? Eu queria um carrão. Percebe a insatisfação? A insatisfação e a falta de boa vontade de celebrar a vida alheia, a conquista alheia, a vitória do outro. Isso é complicado demais, igreja. E o que Deus quer tratar comigo e com você nessa manhã é a respeito disso. A insatisfação, a gente não pode alimentar esse sentimento dentro de nós. Eu já vou falar melhor sobre isso. E a gente não pode
medir a nossa vida, medir a nossa alegria, medir a nossa realização a partir da vida do outro. Não. Você é único, sua vida é única, e Deus trata você como único também. Diga glória a Deus. Para de comparação. Para com essa história de as coisas estarem bem enquanto ninguém está melhor do que você. E se alguém ficar melhor do que você, aí a sua vida parece que já não presta mais. Esse rapaz aproveita o momento, aproveita a festa para dizer que a sua vida, que o que ele tinha, que o que ele recebia não era o suficiente. Ele aproveita o momento que o pai está... Imagina um estraga-prazer, igreja. Imagina o pai festejando, celebrando. Eu e você faria a mesma coisa que o pai fez. E o outro chega. A ovelha boa chega para estragar a festa, para azedar o caldo. Quem entende o que eu estou dizendo? Glória a Deus. E novamente o pai, muito paciente, vai dar outra explicação para ele. Primeiro o pai explica por que é que ele está dando uma festa para o outro. Estava perdido, foi achado, estava morto, reviveu. Será que não é digno de uma celebração esse momento? E agora ele tem que dar uma explicação de que a vida dele não é tão ruim como ele está dizendo. Agora o pai tem que pegar no seu ombro de novo e dar um chacoalhão e fala: filho, filho, a sua vida não é tão ruim como você está dizendo. Não seja ingrato, filho. E olha o que o pai responde para esse filho lá no versículo 31. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Diga glória a Deus. Olha o que o pai está dizendo. Tudo que eu tenho é seu. Tudo. Levanta o olho e veja a nossa propriedade, veja a nossa plantação. Era um fazendeiro. Levanta o olho e vê, isso aqui é seu. Tudo que eu tenho, tudo que está no meu nome, tudo que a gente construiu, tudo que a gente gerou de riqueza, de patrimônio, de bens, é teu, meu filho. Como é que você diz uma coisa dessa só porque eu estou celebrando o momento do reencontro com o seu irmão? Para com isso. Para. Tudo que eu tenho, no fundo não é meu, é seu também. Eu não vou estar aqui a vida toda e vai ficar para você. Igreja, tem muito mais coisa, a gente passaria a manhã inteira aqui falando. O filho mais velho, na cultura judaica, ele ficava com o dobro do que os outros irmãos ficavam, por ser o primogênito, era a bênção da primogenitura. Então, na questão da herança, a parte dele já era muito maior do que a do outro. Quem entende o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Na parte da herança, a sua porção era o dobro em relação ao outro. Na ausência do pai, ele representava a família. Olha a honra que ele tinha. Ele era o homem da casa, o segundo da casa, na questão da autoridade. Era ele. E se o pai partisse, tudo ficava ali. E era ele quem ia cuidar de tudo. Mas o filho não estava entendendo nada disso. E o pai tem que explicar. Mas esse pai tem uma paciência, igreja. Tem uma paciência. Lê o versículo 28. O filho mais velho se indignou. Esse se indignou aqui eu vou falar na minha língua, tá? Ficou bicudo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Fez uma pirraça, fez uma birra. Saindo, porém, o pai, o que o pai fez? O pai sai e vai atrás dele. Procurava convencê-lo a entrar. Olha a postura do pai, a paciência do pai. Isso é um pai ou é uma mãe, igreja? Parece mais uma mãe, não parece? A mãe que tem essa paciência. Bom, não vou generalizar, né? Tem mãe que é. Mas normalmente é a mãe que tem toda essa paciência. Filho, eu vejo em casa, né? Em casa é assim. A mãe é toda paciente. A mãe equilibra a balança. Então,
O pai vai lá e parece mais uma mãe. Filho, vamos entrar. Filho, para com isso. Vamos festejar com a gente. Dorme na igreja. Mas o interessante é que não é mãe nem pai. Essa parábola é uma história. E Jesus está falando de Deus, o Pai Celestial. A paciência que Ele tem com a gente quando a gente está bicudo, quando a gente está revoltado, quando a gente está murmurando, quando a gente está dizendo e olhando, oh Deus, eu mereço mais do que isso. Oh Deus, o Senhor podia fazer muito mais do que isso. Oh Deus, eu não estou satisfeito com a vida que eu estou levando. É a paciência do Pai Celestial. Louvado seja Deus que não desiste da gente. E olha que a gente dá motivo para Deus desistir da gente e fala, fica aí com o teu bico, fica aí com a tua pirraça. Mas Ele vem, Ele chama, Ele mostra, Ele chama a gente para passear, como fez com Jó. Jó não blasfemou contra Deus, que era o plano, o objetivo do diabo, mas Jó, ele falou bobagem. E aí Deus chama Jó para passear e mostrar algumas coisas para ele. E Deus começa a dizer para Jó, Jó, quem fez isso? Jó, quem fez aquilo? Jó, quem criou todas as coisas? Jó, ô Jó. E é assim que Deus faz com a gente. Quando eu e você, revoltadinho, revoltadinha da vida, começa a querer colocar Deus contra a parede. Quem entende o que eu estou dizendo? Então Deus tem toda essa paciência conosco. Eu quero encerrar, igreja. Eu quero dizer o seguinte para você. Olhe para mim, por favor. É legítimo você querer crescer na vida. É legítimo, não tem nenhum pecado nisso. Você querer avançar, você querer viver dias melhores, você querer prosperar. Não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado, de vez em quando, sei lá, passado alguns meses, uma vez por ano, não sei, você sair da rotina do ordinário para viver algo extraordinário. Um exemplo raso, um exemplo básico. Você não assa carne todos os dias, assa? Não. Faz churrasco todo dia? Não. Até algum pecado de vez em quando você comer uma carninha? É? Não, né? Estou falando uma coisa bem miúda, bem pequena. Então tem momentos que você quer viver algo mais, algo além, desfrutar, ter um momento de qualidade junto com a família. É legítimo isso. E repito, esse é um exemplo pequeno. É legítimo você querer ter uma casa própria, ter uma casa melhor, expandir a sua, reformar a sua, ter a casa do gosto, não só aquela que dá para ter. É legítimo você aspirar essas coisas, desejar essas coisas. Não tem nenhum pecado nisso, nenhum. Mas entenda uma coisa, a mensagem de hoje se resume nessa frase que eu vou dizer para você. Enquanto não se tem o que deseja ter, contente-se com o que hoje você tem. Enquanto não se chegou onde deseja chegar, celebre, contente-se com a posição, o lugar que você já alcançou. Mas, bispo, isso não é derrotismo, não. Isso não é assumir a condição. Isso não é se conformar. Não é. Há uma diferença entre contentamento e conformismo, igreja, muito grande. O que é o conformismo? É você aceitar aquilo que você tem, onde você chegou, e como se dissesse assim para si mesmo: posso morrer porque isso aqui é tudo que eu queria, não tenho mais sonhos, não tenho mais aspirações. É isso aqui, se Deus quiser me dar, eu ainda vou dizer: não, Senhor, leva para lá, eu estou conformado com o que eu tenho. Isso é conformismo. É você travar ali, parar ali, não ter mais sonhos, não ter mais aspirações na sua vida. Isso é conformismo. Bispo, então o que é contentamento?
Contentamento é você mesmo sonhando com mais, mesmo você desejando mais, mesmo você mirando no alvo onde você quer chegar e lutando para chegar lá, sabendo que ainda não chegou, você não pragueja a sua vida, você não amaldiçoa a sua vida, você não amaldiçoa a sua situação, você diz: louvado seja Deus por tudo que o Senhor me deu até aqui. Eu quero mais, eu sonho com mais, eu desejo mais, mas eu não desprezo o que eu tenho. Eu não desprezo o que eu tenho. Eu não praguejo com a vida que eu tenho. Era o que esse outro filho estava dizendo. O pai chega ao ponto de dizer: tudo que eu tenho é seu. Mas ele está lá: mas e a festa para mim? Mas e o cabrito para mim? Eu mereço mais do que isso. Mereço mais. Eu quero o extraordinário o tempo todo para a minha vida. Igreja, tenha contentamento. Paulo fala sobre isso. Jesus ensina sobre isso. Olhe para mim, por favor. Você pode não ter a vida que você sonhou ter chegado ao lugar que você almeja chegar. Tenha esperança. Você vai chegar. Amém, igreja? Amém. Mas enquanto não chega, você vai viver mal-humorado? Você vai viver bicudo? Você vai dizer: essa porcaria de casa, essa porcaria de carro, essa porcaria de roupa, essa porcaria de vida, essa porcaria de tudo? É assim que você vai viver. Deus podia fazer mais por mim. Ah, Deus, se eu te encontro. É assim que você vai viver? A gente é a geração da facilidade, igreja. Nunca as coisas foram tão fáceis como é para a gente hoje. Bispo, o senhor não sabe o que o senhor está falando, minha vida é difícil. Será que é tão difícil assim? Eu me incluo nisso aqui. Nossos pais, nossos avós tinham muito menos do que a gente. Eram muito mais agradecidos do que nós. Hoje você aperta o botãozinho interruptor, a luz acende. Antigamente era o lampião, era a tocha. Facilitou as coisas para a gente ou não? Facilitou, né? Eletrodoméstico. Talvez alguém aqui viveu isso e está aqui presente. Quem já lavou roupa no rio? Já? Olha quanta gente. Hoje a máquina está lá, faz assim, ó. Tchum. Ela tchum, 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 tchum. Que porcaria de vida. Quem abre a torneira, eu sei que aqui tem algumas dificuldades, eu não vou entrar nesse assunto porque as dificuldades que você tem com água aqui não deveria existir. Amém, igreja? Não deveria existir. Porque imposto você paga, dinheiro o governo tem. Isso era para ter sido resolvido há décadas atrás. Mas eu não vou aprofundar nisso, não é meu objetivo. Mas bem ou mal, ainda que não seja todos os dias, mas você abre a torneira, a água sai. No passado era poço, no passado era lata d'água na cabeça. A gente vive a geração da facilidade e pensa num povo descontente hoje em dia. Pensa num povo insatisfeito hoje em dia. Então, se você perceber, é o que o pai disse para o filho mais velho: você tem mais do que você imagina, meu filho, só porque eu matei um bezerro do teu irmão, o que eu tenho é seu. Esse é o problema, a gente não enxerga que a gente está rodeado de favores de Deus o tempo todo. A gente está rodeado de bênçãos o tempo todo, mas a gente insiste em dizer: eu precisava de mais, eu merecia mais, eu tinha que ter mais. Bem ou mal você tem um teto. Bispo, eu pago aluguel, mas você paga, o dinheiro chega na sua mão para você pagar. Repito, não se conforme, não seja um conformado.
Mas tenha contentamento, diga glória a Deus. Se você começar a fazer comparações, igreja, nesse sentido, se você passar a entender, e o problema do filho mais velho foi não ter entendido, você vai ver que Deus está cuidando de você todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então agradeça, você tem um teto, você tem saúde, você tem uma igreja para vir congregar. Ela pode não ser a mais linda da cidade, até poderia ser, mas não é. Mas você está aqui na casa de Deus. Isso é bom para você? Tem gente que não pode se reunir assim, não. A polícia chega, expulsa todo mundo e acaba com tudo. Você tem um pastor chato, mas que ama você, que apesar da sua chatice faz de tudo para cuidar de você, com as orações. Agradeça a Deus pela vida do seu pastor. A Bíblia está dizendo para você não reclamar não, viu? Então não reclama de mim não. Estou brincando, gente. Então preste atenção que você tem sim motivo para agradecer, igreja. Para agradecer a Deus. E não reclamar e não murmurar tanto. Hoje você vê filha fazendo birra por causa de eletrônico, aparelho eletrônico. Eu quero o iPhone 37. Não existe não. Parou no 12, no 13, não sei. Mas ele quer o de última geração, ele quer, tem que ter. E se o pai não dá, o show está armado. A gente não pode viver dessa forma, a gente não pode viver desse jeito, igreja. Mas a gente vai arranjar desculpa. Mas eu não fiz o que o outro fez, o outro saiu, gastou tudo, torrou tudo, olha eu aqui bonzinho. O outro é ovelha ruim, eu sou ovelha boa. Errado. A gente não é tão bom quanto parecemos. A gente pode não fazer as coisas absurdas que o outro fez. Mas nessa parábola a gente ou é um filho ou a gente é o outro. E se você é o filho que ficou, você nunca fez o que o outro fez. Se você é o filho mais velho que permaneceu, então você precisa rever, eu preciso rever as nossas reações. Você sabe por que o povo no Egito ficou 40 anos, no Egito não, no deserto, 40 anos? Alguém sabe dizer o porquê? Porque murmuraram. A explicação é essa. Por que alguém anda em círculos 40 anos? Deus disse o porquê. Moisés ficou 40 dias no alto do monte, recebendo a lei de Deus, a revelação de Deus, os estatutos de Deus. Durante aqueles 40 dias que Moisés ficou lá, o povo ficou esperando embaixo. Cadê esse Moisés? Cadê esse Moisés que não vem? Cadê esse Moisés? Ah, Arão, está ficando difícil. Arão, imagina Arão aguentando aquele povo. Aí chega um ponto que eles extrapolam, eles falam: Arão, pega o ouro que a gente tem, derrete esse ouro, faz um ídolo para a gente. Olha a necessidade de um ídolo, para que a gente possa dizer: está aqui o nosso Deus que tirou a gente do Egito. O que é que Deus fala? Para cada dia, quantos dias foram? 40 dias. Para cada dia que eles reclamaram, eu vou acrescentar um ano. Eles reclamaram 40 dias, Deus deu 40 anos de peregrinação no deserto. Sabe o que eu aprendo com isso? Murmuração atrasa a sua vida. A murmuração atrasa a sua vida. E vai atrasando até a ficha cair. Até você ouvir o pai pegando no seu ombro e chacoalhando e dizendo: filho, não seja ingrato, filho, não esteja insatisfeito. O que eu tenho é seu. Acorda, filho.
E quando você acordar, a sua vida vai parar de andar em círculos. Aí então você vai ver as coisas começarem a acontecer na sua vida. Amém, igreja? Quero só dizer uma coisa aqui para a gente encerrar. A gente precisa viver com esse senso de gratidão constantemente. Feche os seus olhos só por um instante. Você está vendo alguma coisa? Não, né? Assim é a vida de quem é cego. Abre os olhos. Você está vendo? Você tem motivo para agradecer? Ah, tem. Tem motivo para agradecer. Glória a Deus. Eu assisti um vídeo, igreja, e de vez em quando ele aparece de novo. E eu choro cada vez que eu vejo aquele vídeo. É um senhor avô já. Ele deve ter os seus 70 ou mais. E sempre foi daltônico. Você sabe o que é o daltonismo? É aquela dificuldade que a pessoa tem de ver as cores. Tem gente que não enxerga como eu e você vê. Ela enxerga tudo acinzentado, tudo esverdeado. Ela não consegue distinguir uma cor da outra. E aí os filhos, os netos se reúnem, compram um presente, um óculos que possibilita ao daltônico enxergar as coisas como elas são. E aquele homem desembrulha aquilo. Olha como parece que as coisas são bobagem, não são. Como a gente é abençoado e não é. Aquele homem desembrulha e pega aquele óculos na mão. E quando ele coloca aquele óculos, ele faz assim, ele tem um susto. O laranja que ele nunca viu, ele vê a cor de laranja. A cor que ele nunca via, ele passou a ver, porque a tecnologia possibilitou ele enxergar as coisas como elas são. Aquele homem cai num choro, mas um choro tão profundo. E aí eu te pergunto, por que ele passou a enxergar as cores? Então percebam como a gente é abençoado. É porque a gente não vê a festa, a gente não vê o banquete todo dia, a gente não vê o extraordinário todos os dias, e a gente esquece que a vida ordinária já é uma bênção em si para a gente. As coisas pequenas que a gente faz questão de deixar de lado, de ignorar, de não fazer caso, são bênçãos de Deus para a nossa vida. Aí você vai dizer, isso é pequeno demais para mim, isso é pouco demais para mim, eu mereço mais, e Deus precisa entender que Ele tinha que fazer mais por mim. Você acaba não entendendo, não percebendo que Deus está cuidando de você o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Tomara que você e eu aprendamos a gratidão com isso que a gente está ouvindo aqui. E paremos de murmurar, paremos com a insatisfação e venhamos viver com mais contentamento. Amém, igreja? Amém. Mas se a gente não aprender com a palavra, tem um jeito ainda de você perceber o quanto você é abençoado. Eu já fiz isso com meu filho e às vezes dá vontade de voltar a fazer. Colocava ele no carro, ia nos lugares mais pobres, mais desfavorecidos da cidade, onde tinha criança experimentando a miséria, a miséria, a miséria. Samuel cresceu no Paraguai, e lá no Paraguai tem muita coisa triste, muito lugar de muita, mas muita pobreza. Os índios, né? Os filhos dos índios lá, os indígenas, principalmente, que não tem atenção do governo como deveria ter. Eu às vezes fazia questão de levar ele na minha companhia. A gente fazia ação social em cidades, lugares, em aldeia a gente foi fazer também, e lá estava Samuel. Esse é um jeito também da gente aprender a ser grato, é quando a gente vê que tem gente muito pior do que a gente, passando por situações muito mais difíceis do que as nossas. Rapidinho você vai dar graças a Deus pela sua vida.
Rapidinho você vai dar graças a Deus pelo seu teto, pela sua cama, pelo seu colchão, pelo seu travesseiro, pelo seu prato de comida. Rapidinho você vai agradecer. Mas a minha oração é que você não precise fazer isso. A minha oração é que você tenha entendido o recado do Pai para você. Talvez com alguns aqui ele pegou nos ombros e chacoalhou hoje para fazer enxergar que tudo que ele tem é seu. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa palavra? Fique de pé no seu lugar.